para a gente poder discutir um pouco sobre risco e riscos nos negócios. Por que esse assunto? Primeiro porque a minha pesquisa, meu tema de pesquisa dentro da tese, agora, é especificamente... Se apresenta, Gláucia. Oi? Se apresenta. Tá, então, meu nome é Gláucia, eu faço doutorado na Univale, a professora Cláudia faz parte do meu grupo de pesquisa também, então somos aí do mesmo grupo, do NEINT, que é o Núcleo de Estudos de Internacionalização e Estratégia, dentro do PPGA da Univale. E, enfim, de forma bem resumida, esse assunto que a gente vai tratar hoje faz parte da minha tese. Eu comecei a fazer isso, trabalhar com a questão do risco ainda quando estava no mestrado, e aí encaminhamos para o doutorado, e hoje a gente foca um pouco mais na questão dos choques exógenos, não necessariamente só o risco, mas todos os eventos que possam ser classificados como não previstos. E aí, no decorrer da nossa conversa, aí vocês vão entender o que a gente quer falar com choques exógenos. Mas, especificamente, e a convite da professora Cláudia, e no assunto a ser tratado para conversarmos, a professora combinou para a gente falar um pouco sobre o risco e a incerteza. Só que antes da gente entrar nos conceitos mesmo, eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de vocês para algumas figuras aqui que vai aparecer para vocês aí na tela. Aqui na tela nós temos o Isaac Newton, e imaginem que, segundo a lenda, Isaac Newton ele sentou embaixo da macieira e a maçã caiu e ele viu a macieira cair, então surgiu a teoria da gravitação universal. Essa é a lenda, né? Mas imaginem assim, fora dessa parte, e que não tem a ver exatamente com a história aqui, mas imaginem vocês que o Isaac Newton esteja caminhando no pomar e ele opte por, ou ele pense, né? Será que posso me assentar debaixo da macieira? E aí, pode ser que ele pode mesmo, pode ser que não possa. Parou pode de compartilhar, Gláucia. Ops. Deixa eu tentar de novo aqui. Para mim, ele está aparecendo. Deixa eu tentar carregar novamente ele. Justo na telinha ali que precisava da conversa. Deve ser a internet, né, Cláudia? Sim, essa hora que sobrecarrega. Pode ser. Deixa eu tentar de novo aqui. Foi. Estão vendo? Tá aparecendo, Cláudia? Agora sim. Tá, legal. Muito bem. Continuando a conversa, então. Aí imaginem vocês que o Newton esteja caminhando no pomar e aí ele pensa, né? Vamos imaginar o pensa. Será que posso me assentar debaixo da macieira? Só que o detalhe, né? Ele não prevê, ou pelo menos ele não imagina que uma maçã vai cair na cabeça dele se ele sentar embaixo da macieira. Outra coisa que pode acontecer, pode ser que um vento possa soprar e, enfim, outras maçãs caírem. Ou então pode ser que ele não sente embaixo da macieira. Tá, mas e o que isso tem a ver com o que nós estamos conversando? É justamente para exemplificar a distinção entre o que é risco e o que é incerteza. Quando a gente fala sobre incerteza, é aquilo que eu não consigo prever, porque geralmente pode não ter acontecido antes, ou mesmo que possa ter acontecido, eu não tenho informações suficientes, ou pelo menos nem imagino que aquilo possa acontecer. Então, vamos imaginar que seja um futuro que não possa ser mensurado, ou que não possa ser previsto de uma forma tão clara. Imaginem que o Newton, no caso, né, ele não esteja nem imaginando que uma maçã possa cair. Imagine que ele esteja ali naquele contexto e então a maçã cai. Parou de compartilhar de novo, Gláucia. De novo. Voltou. Voltou? Tá bom. E o que significa isso? É justamente porque o Newton não prevê que isso vai cair, vai acontecer. Agora, se nós imaginarmos um segundo cenário, e aí entra a nossa próxima imagem, está compartilhando agora, né? Sim, só tenta abrir tua câmera de novo, Gláucia. Vamos ver se tu aparece, porque senão fica a capacidade de reter a atenção fica menor. Sim, eu estou com ela ligada. Ligou? Não. Ok. Não ligou, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Poxa vida, será que é a minha internet, então?
enfim. Tá. Tá, então só recapitulando, Glaucia, só para pegar aqui. Nós estamos falando sobre risco e incerteza. Risco como sendo algo que eu consigo calcular e, portanto, eu consigo ter algum tipo de previsão. E incerteza é aquilo que eu não consigo calcular, não consigo prever. Hoje, nos negócios internacionais, lidando com contextos econômicos, políticos, institucionais, culturais, sem contar com a influência de choques externos, como guerras ou a decisão de organizações internacionais, há certas coisas que é possível prever e outras não, não é? Então, essa hoje é uma discussão bastante comum na área de negócios internacionais e que tem a ver com o que vocês vão ter que depois elaborar sobre os países de destino dos casos que vocês estão trabalhando, tá bom? Pode ir, Glaucia. Não está compartilhando. Poxa. Glaucia, tenta sair e entrar de novo, vê se tu vou fazer isso. Tá. Pronto, estão me vendo? Agora sim. Então deve ser porque eu estou usando na web. Agora a gente te vê, Glaucia. Na web. Tá, legal. Só que não te ouvimos. Sério? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Ufa. De novo. Tá. Tá a imagem aparecendo no Data Show? Estão me ouvindo? Estamos. Ok. Tá legal. Bom, gente, depois de tudo, depois dessa troca, continuando a nossa conversa, então. O que então é o risco? O risco, de uma forma bem resumida, e aqui entra um conceito que vai nortear toda a conversa depois, risco é aquilo que eu consigo prever. Por que eu consigo prever? Porque eu tenho informações. Então, no nosso desenho aqui do Newton, na expectativa de poder sentar embaixo da macieira, é justamente quando ele muda essa pergunta, né, ele diz qual é o risco da maçã cair na minha cabeça, quer dizer, ele sabe que isso pode acontecer. E isso se aplica justamente na questão das empresas, na questão dos negócios, por quê? Porque se tem uma informação prévia, ou de que algo já aconteceu, então você consegue prever com mais acurácia, ou então você tem informações prevendo que aquele fato vai realmente acontecer. Não é simplesmente no campo da incerteza, mas você tem informações, exemplificando a questão dentro da economia, quando queda da bolsa, e tantas outras coisas mais, que você consegue prever muitos acontecimentos com base no passado ou com informações que você já detém. Então, é justamente essa ideia dessas imagens que a gente compartilhou aqui, do Newton e a macieira, é justamente, primeiro, ele não sabe se vai cair na cabeça, não faz nem ideia de que se ele possa sentar embaixo da árvore, a maçã vai cair, né, digamos. Mas depois ele já sabe que isso pode acontecer, então ele calcula qual é o risco, né? Qual é o risco da maçã cair na minha cabeça? Então, é só de uma forma mais simples a gente entender esse conceito da questão do risco e incerteza. Dentro da incerteza, quando nós mencionamos essa distinção de incerteza, risco, tem um autor que ele é bem antigo, na verdade, lá dos anos de 1921, e ele vai definir justamente essa diferença do que é risco e incerteza dentro do campo da economia. É claro que existem outros pesquisadores da época e que surgiram depois, que vão fazer outras distinções, mas uma das distinções mais usadas é a do Knight. Então, Knight, em 1921, ele vai trazer essa distinção do risco e incerteza. Cláudia, Oi. Está cortando, acho que tu vai ter que fechar a tua câmera.
Tá. Desculpa. Qualquer coisa, me avisa de novo, tá? Qualquer coisa, avisa. Tá, mas deu para entender até aqui, Cláudia? Foi possível entender a conversa? Tudo certo. Ah, tá bem. E continuando, então, dentro do campo da incerteza, tem aquilo que os autores vão falar sobre o que é ergódico, o que é não ergódico. Por que essas palavrinhas? Porque a ergodicidade, aqui usando esse termo de uma forma bem breve, é aquilo que tem uma certa normalidade. Aquilo que foge da normalidade é o que os autores vão falar sobre não ergódico, então com mais dificuldade de ser, muito mais difícil de ser previsto. Então, dentro do campo da incerteza, dos eventos incertos, tem aqueles eventos que são considerados raros ou outliers, como alguns chamam. Então, fatos que acontecem, e nisso tudo não entra só no campo da economia propriamente dita, né? Mas aí também desastres naturais, guerras, outros fatores que também vinculam a questão política em todo esse cenário. Então, nós temos a incerteza, dentro do campo da incerteza geral, né? Aquilo que pode ser previsto também, dentro chamado como ergótica, incerteza ergótica, que é o dia a dia da empresa, e então entra o risco, e a incerteza não ergótica, que é aquilo que são eventos raros, que são difíceis de prever, que nós não temos controle sobre eles. Mas, de uma forma bem simples, para nós entrarmos nesse contexto da história toda aí, é justamente imaginar que o dia a dia da empresa é cercado por eventos que são riscos, que são previstos, mas o dia a dia já é cheio de eventos que você precisa lidar com aquilo que é incerto, né, num certo sentido. E isso que é o chamado dia a dia da empresa, aquilo que é um risco dentro da normalidade, ou seja, tem que enfrentar a questão do risco de liquidez, risco de crédito, risco de mercado, enfim, mas fazem parte do dia a dia da empresa. Então, esse tipo de risco, ou esses tipos de riscos, eles se classificam como aquilo que é um pouco mais previsto, consigo prever, consigo entender, consigo fazer a gestão disso. Então, é diferente daquilo que é raro, aquilo que é incerto mesmo, dentro do campo, dentro da incerteza. Estão me ouvindo? Tá legal? Sim. Tá. Eu trouxe para vocês aqui também um gráfico, para quem quiser também buscar conhecer um pouco mais sobre o que é a incerteza, dentro do campo da incerteza. Tem um site chamado World Uncertainty Index, que ele foi desenvolvido por alguns pesquisadores, e eles tentam fazer uma mensuração de incerteza. Lembrando que nós comentamos antes que, quando a gente fala sobre incerteza, entra no campo daquilo que não pode ser mensurado. Só que, isso dentro do conceito lá do Knight, de 1921. Só que no decorrer dos anos, os pesquisadores tentaram desenvolver métricas de incerteza para tentar justamente prever e fazer com que todo esse ambiente incerto pudesse ser, de certa forma, ser gerido, né? Mitigado de alguma forma. Então, o que os pesquisadores fizeram? Um desses pesquisadores, que é dessa tela que eu coloquei do gráfico, eles analisam quantas vezes a palavra incerteza aparece nos principais jornais do mundo. E aí estamos falando New York Times e tantos outros mais dentro dessa área. Eles calculam quantas vezes aparece a palavra incerteza, ou então palavras como risco, guerra e outras relacionadas a eventos como esse. E eles conseguem medir. E é interessante, aí nesse gráfico está só a linha azul, mas eu vou mudar para o próximo. Vocês estão vendo um gráfico com linhas vermelhas? Sim. Tá. Aqui eu trouxe com os nomes de cada um dos eventos. Então, assim, só para nós, pelo menos, tentar entender um pouquinho, vocês vão ver que ali em 2020, quando aparece no gráfico 2020, tem um pico bem alto no gráfico, né? O que aconteceu em 2020? Coronavírus. Então, ali tem a identificação também. E assim, outros vários eventos ao longo da história, desde que eles conseguiram começar a fazer essa mensuração. E dentro desse campo da incerteza, quanto mais vezes aparece a palavra incerteza e outras palavras relacionadas a isso, eles conseguem medir o grau de incerteza no mundo
ou então de alguns países em específicos também, que eles também trabalham. Então, essa é uma forma de tornar a incerteza uma variável mensurável, que você consegue prever, que você consegue trabalhar com ela, ou pelo menos fazer com que as empresas consigam se preparar melhor para eventos que são incertos. Então, isso ajuda justamente a tornar a incerteza gerenciável, né? Legal, até a incerteza, então a gente entendeu que a incerteza ela pode então ser medida a partir de algumas técnicas que hoje a gente pode utilizar dentro desse campo. Mas agora a gente vai entrar e vamos falar só especificamente sobre o que é risco. E o risco, por si só, então entra dentro do campo da incerteza mensurável. Obviamente que, segundo a teoria, quando a incerteza ela se torna mensurável, ela é um campo do risco, ou seja, você consegue prever. E então entra a questão da probabilidade, aquilo que probabilidade mensurável, que o Knight vai falar. E entra a questão do futuro. O risco não é o que está acontecendo, não é o que vai acontecer, que eu sei exatamente o que vai acontecer, mas o que pode acontecer. Então, quando nós falamos sobre risco e incerteza, e no contexto geral sobre isso, o risco, ele pode, então é uma probabilidade, pode acontecer. Eu posso também evitar e eu posso também me precaver. Então, quando nós falamos sobre risco, nós falamos sobre tempo, falamos sobre futuro. Se eu sei o que está acontecendo, obviamente eu sei com precisão, né? Se eu sei o que vai acontecer, isso é 100% do vai acontecer. Agora, quando eu analiso o que pode, a gente no campo do risco, ou seja, pode ou não pode, posso me precaver ou posso evitar, né? Entra nesse campo. Além disso, o risco também tem o seu impacto, o seu efeito. Então, de alguma forma, ele vai causar um efeito no desempenho da empresa, nas vendas da empresa, na expansão internacional, nas exportações, nas importações, na empregabilidade. Então, assim, são vários os efeitos, né? E quando nós falamos sobre efeito, aí nos reportamos a questão da estatística. É por isso que a gente consegue, então, prever, usando essa questão da previsibilidade dos eventos, calcular o efeito, o impacto de determinada variável, e nesse caso, o risco. Então, ele está relacionado à incerteza calculada, que é mensurada, e aí entra o campo da análise de risco, que é a probabilidade de algo acontecer. Quando nós temos esse ponto da análise do risco, é quando nós entendemos que, se queremos analisar, nós queremos então tornar isso gerenciável. E aí que é um campo bem interessante dentro das empresas, para entender como se preparar para os riscos, entender classificação de risco, entender como gerenciar tudo isso se acontecer, enfim, ou se precaver ou se preparar melhor. E dentro desse contexto de risco, entra a questão daquilo que tem maior probabilidade de acontecer, mas que tem o seu efeito que não é tão grande, ou seja, talvez determinado risco, por mais que ele possa acontecer, que ele vai acontecer de uma forma assim, existe uma previsão muito alta para ele, mas se ele acontecer, não vai ter nenhum efeito considerável em determinado setor da economia, determinado tipo de empresa, determinada atividade. Agora, quando nós olhamos para outros tipos de risco, existe uma probabilidade menor de acontecer. Só que se acontecer, acaba com a empresa. Então, assim, saber a diferença do que vai afetar ou não, isso vai ter uma consequência para dentro da gestão da empresa. Então, por exemplo, empresas que não estavam, aqui trazendo um exemplo bem simples, né, que envolveu a questão da pandemia, nós não, até certo ponto, a pandemia foi considerada como uma incerteza, porque surgiu assim, né, quase nada, vamos dizer assim, quase nada, né? Por outros já consideram que a pandemia já estava sendo prevista. Mas vamos considerar que ela não estava, né? Então, muitas empresas que não estavam com uma estrutura para trabalhar remotamente, por exemplo, vieram a sofrer um maior efeito por causa disso, até tentar se adaptar e tal. Empresas que já sabiam lidar com as tecnologias ou tinham conhecimento de como fazer essa gestão em caso de, né, não poder trabalhar presencialmente, por exemplo, essas empresas conseguiram lidar melhor com essa situação. Então, um exemplo simples assim que aconteceu e que afetou a questão do tipo da empresa, setor da empresa, né, que tudo também influencia.
Cláudia, pode interromper quando quiser. Tudo bem, Glaucia. Tá legal. Exemplo de risco nos negócios. Eu já citei alguns pontos, por exemplo, o que é o do dia a dia da empresa, né? O risco de crédito, risco operacional, risco de liquidez. E aí entra um outro aqui que é o risco de expropriação. O que é o risco de expropriação? Vamos imaginar o que aconteceu na Argentina, que é um caso que é bem comentado, e já faz um tempo que aconteceu, quando uma Deixa eu empresa... só perguntar para eles aqui, Glaucia. Sim. Vocês já ouviram falar de expropriação? O que é expropriação? O que é? É quando o governo toma para si um investimento da iniciativa privada, né? Exemplos. Quando teve a troca de poder de troca de poder de moeda, parece que eles congelaram. Nós estamos falando de expropriação de negócios, de propriedade. Não deixa de ser uma expropriação, mas não é nesse sentido que a gente está falando. Vamos pensar nos negócios internacionais, que é o nosso foco aqui. Como o Marco falou, na Bolívia, a Petrobras tinha um investimento na Bolívia, feito com o nosso dinheiro, né? Mudou o governo na Bolívia e o governo simplesmente disse, não, agora essa unidade da Petrobras é do governo boliviano. Ou a Repsol espanhola, quando investiu na Argentina, em que em determinado momento o governo disse, não, agora essa refinaria da Repsol é nossa. Então, isso é um risco calculável? Por inteligência de mercado em termos políticos, a gente sabe qual é a orientação de um e de outro. A probabilidade disso acontecer é maior com certos tipos de candidatos nas eleições, né? Então, quando a gente ouve um governo dizendo, não, nós somos, sei lá, socialistas comunistas, o que isso significa? Que o governo vai tomar para si toda a iniciativa privada. Esse é o extremo, né? Candidatos nessa linha têm essa tendência. Então, vejam o que aconteceu na Bolívia, vejam o que aconteceu na Argentina, vejam o que já aconteceu em vários lugares, né? Então, isso é uma questão que ainda é difícil, mas existe uma probabilidade. Agora, se é um governo que não deu sinais de que isso aconteceria e por uma questão interna muda de ideia, então a gente já cai no campo da incerteza não ergódica, né? Porque não tinha mesmo como prever. Mas depois que a Glaucia terminar, eu quero colocar alguns exemplos para vocês sobre como é que a gente enxerga essa questão do risco e da incerteza, em que momentos nós podemos considerar isso como algo previsível ou probabilístico ou não. Tá? Glaucia. Ótimo, Cláudia. Muito legal. Isso mesmo. Vamos para o ponto do risco visto como forma positiva também, apesar que a gente falou aqui sobre o risco negativo, né? No sentido do risco de expropriação, risco de liquidez e tal. Mas pensar também que tem um outro campo de estudo dentro do campo do risco, que é justamente a questão da alta probabilidade de um negócio vir à falência, mas, na verdade, ele ser também altamente rentável. Então, entra no campo justamente do dar errado, mas, se der certo, a recompensa é muito alta. Então, várias startups que iniciam, mesmo startups locais, ou então que iniciam com essa visão de mundo, né? Pode ser que elas tenham um alto risco de dar errado, mas se der certo, a rentabilidade, a recompensa, ela é muito grande também. Então, entre esse outro detalhe dentro do campo do risco, que também é um fato que deve ser analisado. Quanto maior o risco, também, muitas vezes, maior será a recompensa. Cláudia, queres comentar? Sim, só um pequeno comentário. Vocês lembram que eu falei para vocês do caso da VEG? Que veio o representante do Sheik e pediu para testar o motor lá em Edimburgo. Contei para vocês? Pois é, isso tinha como prever? Sim e não, né? O contrato dizia que o Sheik poderia fazer qualquer tipo de alteração que ele bem entendesse, mas... Ou seja, o risco estava presente, mas se eles conseguissem vencer esse risco, a probabilidade de fechar novos negócios desse tipo era altíssima.
Então, primeiro, nós temos empresas que vêm de países emergentes como o Brasil, que estão acostumadas ao risco e que, portanto, conseguem investir em outros países de alto risco. Vale ver o caso da Odebrecht, que investe em Angola, país que ninguém quase consegue lidar. Mas, enfim, a gente usa as artimanhas que usa, mas é uma maneira de diminuir o risco, né? Ou quando uma empresa americana pensa em investir na China em comparação com uma japonesa, ou quando uma empresa americana ou dos Estados Unidos pensa em investir no Chile em comparação com uma brasileira. Quer dizer, nós estamos muito mais acostumados a lidar com situações de risco ou de instabilidade do que essas empresas de países maduros, como nós vimos, de mercados desenvolvidos, né? E, portanto, elas conseguem se arriscar mais, porque têm capacidade para lidar com o risco. É isso, Gláucia? Às vezes, não. Às vezes, não, mas eu digo que, em geral, empresas que nascem em ambientes turbulentos têm mais condições de investir em outros ambientes turbulentos, apesar de que isso é algo que repele as empresas. O risco sempre repele, seja ela de origem de país instável ou não. Os estudos mostram isso, né? Uhum. Países que têm uma alta incerteza, uma alta... O que a gente vai ver agora com o Hofstede, alto índice de aversão à incerteza, costumam não fazer investimento um no outro, porque a tendência da empresa é sempre fugir do risco, né? Diga, Glaucia. Não, é isso mesmo, até porque tem esse outro lado, quando você falou sobre a questão da experiência, né, do mercado. Exemplo, os países emergentes, vamos considerar assim, eles vivem um ambiente de risco que traz uma certa experiência para eles enfrentarem outros ambientes que são altamente instáveis. Então, vários estudos eles trazem essa análise das empresas latinas, que nós estamos em ambiente de risco, estamos em um ambiente instável. Então, isso acaba, muitas vezes, não em todas as vezes, mas sendo uma vantagem, né? Uma vantagem das empresas latinas enfrentarem um risco em outro país, um risco lá fora, enfim, investindo em países emergentes ou mesmo investindo em países desenvolvidos. Então, acaba sendo uma aprendizagem, né, pelo certo ambiente instável que nós temos. Mas aí também entra um outro detalhe que a gente também vai considerar ali quando a gente fala sobre risco, que quando a empresa ela evita, ela aprende a viver no ambiente de risco, então ela não vai enfrentar, porque ela já sabe que vai dar errado. Então, tem os dois lados, né, da história que os autores trazem, mas é bem interessante analisar isso. Isso? Podemos ir adiante, Cláudia? Pode seguir. Vamos? Isso, dentro do campo do risco e incerteza, nós temos, então, a questão do tempo e a resposta. Como assim tempo e resposta? Quanto mais longe nós estamos de um evento vir a acontecer, menos informações nós temos, então é mais difícil prever quando exatamente vai acontecer e como eu posso melhor me preparar. Então, o tempo e resposta aqui são duas palavrinhas que são chaves justamente nessa questão da gestão do risco. Não ter evidências suficientes, menos tempo para se precaver, se preparar para o risco, isso dificulta muito mais a questão da gestão. Quanto mais perto do evento a acontecer, no caso de um evento que seja previsto, então consigo ter mais informações, ou um evento que já aconteceu e vai acontecer novamente, então consigo aprender com o fato, ou ver outros aprendizados, né? E no caso, empresas que acabam copiando o movimento, e acabam, então, criando os meios para ter uma maior capacidade de gerenciar tudo isso. Então, isso se trata da questão da informação. Quanto mais informação eu tenho, melhor eu vou me preparar para enfrentar o risco, e o meu tempo de resposta a esse risco também vai ser melhor. O que seria o tempo de resposta? Quando a empresa ela decide enfrentar o risco, ou seja, permanecer no seu local, ou então enfrentar aquilo que está por vir, ela vai reagir de alguma forma. Essa resposta,
quanto melhor ela estiver preparada para enfrentar essa resposta ao risco, ela pode vir a sofrer inicialmente, mas depois ela se ergue novamente. Ou então tem empresas que nem sofrem, vão adiante e conseguem ser resilientes, vou usar essa palavra aqui, né, nesse sentido. Conseguem transpor toda essa barreira do risco e conseguem se manter no mercado. Já tem outras empresas que elas preferem evitar. O que seria evitar? É justamente pegar e sair. Eu não quero enfrentar isso, então eu deixo tudo, deixo o meu investimento, deixo de investir aqui, porque eu sei que as coisas vão piorar. E, às vezes, é claro, entra a questão do mensurar o valor investido, e se você tirar aquele valor investido, quanto mais caro não vai ser do que enfrentar o risco. Então, tem a questão do custo para enfrentar, se você enfrentar, ou então você deixar de enfrentar. Esses são casos, por exemplo, que a gente pode trazer aqui, empresas que vivem em ambientes de guerra, situações de conflitos, não necessariamente o que nós estamos vendo lá em Israel, mas, assim, altos conflitos, né, graus de conflitos maiores, e essas empresas, elas têm aquelas empresas que vão optar por permanecer no lugar, e aqui a gente pode trazer o exemplo que teve no Egito, com a Primavera Árabe, enfim, empresas que permaneceram no local, se aliaram à comunidade, criaram mecanismos para superar todo aquele tumulto que estava acontecendo e ainda conseguiram uma certa legitimidade. Já teve outras empresas que preferiram, não, a gente vai sair daquele local, a gente vai para um país próximo, vamos mudar de alguma forma, para não viver o pior, né, que possa acontecer. Então, são mecanismos, são formas que as empresas vão optar, calculando isso, é claro, para ver o que vai ser melhor, né, entre enfrentar ou então se precaver mesmo, no sentido de enfrentar ou então evitar, né, todo esse impasse. Cláudia, tem alguma coisa a complementar? Não, tá tudo bem, Glaucia. Tranquilo? Tá. Se aproximando do final da nossa conversa, temos duas coisas aqui para a gente conversar. Como as empresas administram o risco e como as empresas administram a incerteza, né? Então, primeiro, como que as empresas administram o risco? E 3 pontos que são, assim, bastante válidos dentro do campo da gestão do risco, considerando o risco como um risco geral, né? Não especificando aqui. Por exemplo, primeiro é não investindo todos os recursos no mesmo empreendimento. Ou então, outro exemplo, não colocando todos os ovos na mesma cesta, ativos, né, nesse sentido. Ou seja, ninguém vai colocar todo o recurso em uma coisa só. É claro que aqui entra a questão, quanto mais eu investir, né, e aí o tipo do negócio, enfim, esse cálculo do retorno. Então, por exemplo, não investir todos os recursos é uma opção, porque se acontecer alguma coisa com determinada situação ali que a empresa esteja vivendo, ela tem a outra parte, então ela já fica garantida. Exemplo, muitas empresas elas optam por não investir todo o seu capital quando algum investimento direto externo é feito. Empresas que são sediadas no exterior, exemplo, né? Empresas que são sediadas no exterior, ao investirem no Brasil, muitas vezes, pelo fato do Brasil ter um certo ambiente instável, principalmente político, enfim, elas optam por investir só uma parte do recurso, e elas fazem com que sociedades aconteçam com outras empresas, que outras empresas entrem com outro capital, ou então juntam um joint venture e tentam fazer uma mescla para poder gerir todo esse empreendimento. Isso está vinculado àquilo que a gente chamaria do grau de propriedade da empresa. Então, muitas vezes as empresas do exterior, elas optam por não ter todo o controle da filial em outro país, justamente por garantir que os ovos não estejam na mesma cesta, usando essa palavra aqui que a Bremer e Kitty elas usam, justamente por causa disso. Já outros empreendimentos preferem investir todo o capital. E aí também entra a questão de, será que realmente posso, devo, né? E aí entra o exemplo que a professora Cláudia trouxe sobre a questão da Petrobras, sobre a questão da Repsol, da YPF na Argentina, da Repsol na Argentina. Então, será até que ponto vai ser possível, vai ser bom investir todos os recursos só naquele empreendimento? Então, justamente as empresas, elas se usam dessa tática de não investir todos os recursos, tentando se precaver em questão de algum tipo de risco que possa acontecer. Uma outra coisa também que as empresas fazem
e aqui usando a questão da previsão, né, previsão política, aqui falando sobre a questão do risco político especificamente, quando se consegue prever que determinado governo ou ambiente político ele é um tanto instável, então você acaba suavizando isso ao longo do tempo. E é claro que aqui as empresas podem se utilizar e a questão financeira também, de impedir, ou pelo menos minimizar os efeitos de determinado risco que possa acontecer, ou seja, a expropriação, ou talvez não isso exatamente, mas alguma coisa que vincule uma questão política, percas, questão tributária, seja lá o que for, dentro de todo esse parâmetro. Então, as empresas suavizam isso, calculando, mensurando no futuro, mas tendo um custo maior para poder se preparar para aquilo. Então, elas sabem que vai acontecer, então elas investem agora para não perder depois. Então, esse seria o suavizar. Legal? Indo adiante. Ok. Indo adiante, nós temos também uma outra situação, que é quando a empresa ela vai enfrentar um evento, uma incerteza, ou seja lá o que for. Vamos trazer aqui um exemplo sobre, vamos imaginar a questão de um desastre natural, né? Entra bem nesse campo do terceiro exemplo aqui, é quando as empresas elas sabem que determinada situação vai acontecer, então elas movem a estrutura que elas têm, aqui estrutura física mesmo, elas movem para outro lugar para evitar determinado risco. E aqui pode entrar a questão do risco político também, ou pode entrar também a questão do desastre natural. A empresa sabe que vai acontecer, então ela move toda a sua estrutura, e é claro que isso, quando a empresa pode fazer isso, né, porque nem sempre pode, mas muitas empresas se preparam para isso. Então, movem parte da sua estrutura para evitar algum problema depois. Clau, e aqui seria legal você trazer teu exemplo lá do HSBC, se você pode compartilhar com a gente. Eu vou contar para eles depois, para não interromper a tua apresentação. Já vou anotar aqui. Isso, que é bem legal aí, que entra bem nesse sentido aí também. Eu lembrei na outra aula e nem estava me lembrando dessa aqui. Mas obrigada por me lembrar. Legal. Uma outra coisa, quando a gente fala sobre a questão do risco político, especificamente, aqui como exemplo, muitas empresas elas acabam se aliando, e a questão de governo, criando estratégias que a gente poderia chamar de estratégias de não mercado. Não é aquilo que é o normal, né, na teoria previsto, mas assim, as empresas conseguem criar o lobby, que a gente chamaria aqui também, ações de lobby, ações que ela venha se beneficiar, mas a partir de vínculos políticos. E esse fato de ter uma presença política, de conseguir gerir tudo isso, e, enfim, trazer uma certa direção para os negócios, é uma forma de administrar o risco também considerado, né? Uma outra coisa também que as empresas usam é a questão das alianças, não necessariamente políticas aqui, né? E aqui não é só questão política, mas alianças com outras empresas. Isso então, nós já falamos aqui, Glaucia. Pode ir mais adiante, quando tu faz o investimento junto com outro para dividir os riscos, né? Oi? Repete. Tu estás falando de joint ventures aqui? Não. Na segunda, busca por aliança. Sim, aí sim. Tá, a gente já tocou nisso, podemos ir adiante. Pode? Legal. Então tá bom. Um outro ponto, quando eu falo sobre alianças, bem lembrado, Cláudia, não só a questão da joint venture, mas também empresas concorrentes que estão em determinado local e que elas optam por se unir para combater determinado tipo de risco. Então, é algo que não é um costume aqui no Brasil, né? As empresas concorrentes muitas vezes nem se conversam. Em outros países, elas formam grupos de discussão para ver que tipo de risco elas estão correndo em conjunto, que elas podem trabalhar juntas, né? Isso, exatamente isso. Legal. Entrando no campo da incerteza, e então, a gente viu sobre como as empresas administram o risco, mas e a incerteza, quando a gente fala exatamente daqueles eventos que são imprevisíveis, né? E aí entra um ponto seguinte: a incerteza geralmente está fora do controle da empresa. A empresa não tem controle sobre isso. Apesar que a gente fala ali sobre possibilidades de mensuração, mas nem tudo é mensurável, nem tudo vai ser previsto, né? Nem tudo a gente tem um histórico prévio, nem tudo nós temos informações suficientes. E por mais que para alguns algo possa ser risco, para a maioria pode ser incerteza, né? Eu volto ao exemplo da pandemia. Então, para alguns pode ter sido previsto, mas para outros não foi. Então, geralmente a empresa não tem controle.
mas ela consegue gerenciar isso com alguma experiência que já tenha acontecido com outras, então ela usa esse conhecimento prévio para tentar gerir toda essa incapacidade de prever algo que vai acontecer. E essa experiência que ela pode ver em outras empresas, ou então dela ter vivido no passado, mesmo que não estava sendo previsto um novo acontecimento, faz com que ela tenha uma melhor resiliência diante de um evento incerto. Aqui nós falamos sobre alguns exemplos, né? Já falamos sobre a YPF da Argentina, da Repsol, enfim, que entra no caso da expropriação, mas tem também o exemplo da Danone, que envolve a questão de uma incerteza, e aqui entra a questão dos desastres naturais, como que a Danone consegue gerir desastres naturais. E aí vamos falar o seguinte, são plantas... Cláudia, a Danone é italiana? É francesa, eu acho, eu não lembro, eu acho que é Vocês francesa. lembram de que país é a Danone? Se eu não me engano, acho que é França. Dê uma olhadinha para mim, por favor. Pode continuar, Cláudia. Mas é interessante saber bem certinho. Mas, enfim, então ela é uma multinacional, ela está presente em vários países. Conseguiram? Estamos vendo aqui. Em princípio é França. Acho que é França, se não me engano. E ela está presente em vários países, só que nesse fato dela ter que enfrentar vários ambientes, e no sentido de natureza, né, porque ela vai depender da matéria-prima da natureza, no caso, né, produtos naturais, enfim, ou no caso leite, enfim, para poder produzir o produto, ela enfrenta também, exemplo, ela está no Japão, o Japão sofre com terremotos. Como é que ela enfrenta terremotos? Então, ela tem todo um cálculo de previsão, a estrutura ela é feita de uma outra forma, como não é, por exemplo, diferente da estrutura física de um país que não sofre com terremotos. Então, tem todo um cálculo, tem toda uma infraestrutura, aquilo que pode ser movido, o que não pode ser movido. Então, é pensado e calculado esse risco, considerando, por exemplo, desastres naturais. Se acontecer um terremoto, a estrutura ela vai ser, enfim, vai permanecer ou não. Então, tem todo esse cálculo também que a empresa ela considera. Um outro exemplo que eu trago aqui é a questão dos riscos cibernéticos, que entra num outro ponto daí, né? O quanto as empresas estão sofrendo com a questão dos riscos cibernéticos. O exemplo da Americanas, que também acabou sofrendo perda, né, de valores por causa da questão de vazamento de informações e, enfim, tantas outras coisas que estão acontecendo, que estão se tornando ainda mais comuns. E por esse fato, existem empresas que são especializadas para ajudar a prever esses tipos de riscos, tanto a questão da expropriação, quanto a questão dos desastres, obviamente, né, inteligência do mercado, e a questão também dos riscos cibernéticos, que é um dos outros pontos que a gente poderia trazer. O que a gente aprende com tudo isso? Hoje, existem empresas especializadas em prever. É claro que você precisa pagar por isso, né? Uma outra coisa que a gente não falou aqui, que entra no ponto do risco, da gestão do risco, é quando você transfere o risco. Quando que você transfere o risco? Quando você contrata uma seguradora, né? Você paga o seguro para determinado tipo de risco, que é o que acontece com os riscos cibernéticos, por exemplo, né? Tem empresas que são especializadas nisso, tem empresas que pagam seguros contra riscos cibernéticos, e assim a gente poderia entrar em vários outros tipos de risco. Mas para a gente pensar um pouquinho, é possível transferir risco, e você transfere risco pagando seguros, né? Então, é um exemplo que é um pouco mais comum também para a nossa questão pessoa física, né? Não só para a questão da empresa. Cláudia. Tudo certo, pode seguir. Legal. Eu trouxe aqui uns três sites para quem quiser conhecer um pouco mais. É claro que tem uma infinidade de informações, tanto de empresas que trabalham só com análise de riscos, bases de informações, cálculo de risco, que é bem legal, riscos regionais, entre a questão da incerteza, risco político, risco geopolítico, que está num assunto quente hoje em dia, né? Por questão do risco geopolítico, guerra e tal. E, enfim, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês, caso alguém queira pesquisar, buscar conhecer, que é bem interessante. A questão do risco geopolítico, a incerteza e o próprio risco político. Ótimo, Glaucio. Já vou pedir que eles incluam na análise deles. Eles vão fazer um trabalho
prático. Eles estão fazendo um trabalho sobre escolha de mercado para empresas que estão se internacionalizando. E agora nós vamos começar a trabalhar numa matriz que o PIEX usa, que tem esses itens, né? Riscos ambientais, riscos naturais, econômicos, culturais, etc. Que legal. Vai entrar bem certo que a gente comentou, né? Vai sim. Que bom, que legal. E quando se está desenvolvendo um projeto, né, Glaucia, a gente tem uma das principais tarefas é incluir qualquer tipo de riscos que a empresa pode correr, especialmente quando se internacionaliza, né? Uhum. Que legal. Glaucia, deixa eu ver tua carinha de novo para tu te despedires. Tá, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se alguém tem algum comentário, alguma Estão me pergunta. vendo? Estamos te vendo. Agora foi, agora deu certo. Deixa eu colocar aqui para eles. Pessoal, algum comentário? Pessoal do ED também, se tiverem alguma questão, podem colocar lá no mural de dúvidas ou mandar um e-mail. Algum comentário? Eles estão com a cabeça na lua, sabe por quê? Porque hoje é a entrega do TCC. Ah, meu Deus do céu. Então, eles estão assim que não conseguem, estão olhando para mim pensando no negócio do... Glaucia, muito obrigada, querida. Outra hora a gente combina, semestre que vem a gente vai combinar uma vinda tua para tu trabalhares com esses sites, com eles direitinho. Tá, legal, vai ser ótimo. Tá bom, querida, parabéns de novo. Obrigada. Quando é que tu vens para cá? Eu vou dia 13. Ah, então tá, a gente se fala aqui. Uhum. Beleza. Valeu, Beijo, Cláudia. querida, obrigada. Obrigado. Um abraço a todos Tchau. também, turma. Tchau, gente. Boa entrega do TCC. Valeu, Cláudia. Conversamos. Tá bom. Pessoal do ED, então nos vemos quinta-feira. Até.